Conte Verde apresenta... Header down and in! Robinson! Has he won it? Carrasquilla! Oh! What a finish! And Panama! Minuto da Copa Ouro. A segunda semifinal da Copa Ouro foi definida nos pênaltis. Primeiro, a Guatemala surpreendeu e tirou o Canadá. No segundo jogo, os Estados Unidos sofreram, mas contaram com seu goleiro em 3 defesas para superar a Costa Rica. Esses são os destaques do Minuto da Copa Ouro, projeto do Conte Verde que traz todos os detalhes da principal competição de seleções que movimenta a parte norte e central do continente americano. Eu sou Tainan Melo e antes da gente partir para o resumo dos jogos, explicar como foram as partidas, apenas reforço o pedido para você acompanhar todo o nosso trabalho nas redes sociais, no Threads, no Twitter, no TikTok, no Instagram, onde você pode curtir, seguir, comentar, compartilhar todos os nossos materiais, as nossas publicações, bem como todo o nosso material em áudio, com podcasts, com boletins, como esse Minuto da Copa Ouro, por exemplo. Você pode acompanhar no Spotify, também no YouTube, onde você pode também seguir, comentar, divulgar, ampliar a divulgação do nosso trabalho. Como também você pode participar, caso queira, do financiamento no apoia.se/ConteVerde, onde você ajuda a estruturar e, consequentemente, o nosso trabalho é ampliado, como, por exemplo, no último jogo da seleção brasileira aqui no Brasil, na estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro, na última data FIFA, o Conte Verde esteve em loco em São Paulo. Mas vamos ao resumo dos jogos, que foram bem interessantes nesse domingo. E mais uma zebra. A Guatemala supera o Canadá nos pênaltis e avança às semifinais da Copa Ouro. Primeiro jogo desse domingo, Canadá e Guatemala disputaram o terceiro jogo das quartas de final da competição e foi um jogo em que o Canadá era totalmente favorito pela qualidade técnica, embora não tenha desempenhado, como a gente falou no podcast da prévia das quartas de final, o Canadá não tinha desempenhado um futebol convincente, tirando, claro, a goleada na estreia. Jogou pro gasto. E sob diferentes circunstâncias, os canadenses repetiram o desempenho dos últimos 2 jogos. Mas o Canadá tinha desde o começo uma presença maior, até pela qualidade técnica dos jogadores que a gente tanto fala. O Canadá se impôs no jogo no quesito de ter mais posse de bola e buscar mais o ataque. E a Guatemala, sabendo das limitações que tem, buscou fortalecer o sistema defensivo, sem retranca, mas uma tática que minimizasse os espaços para os canadenses atacarem. Aos 6 minutos, a melhor chance do Canadá, a melhor chance até o momento, que foi um cruzamento do Sheffield da esquerda. A defesa cortou e o Buchanan recebeu livre na segunda trave, só tinha o goleiro na frente dele e ele isolou, mandou longe da meta. Mas a Guatemala também atacou. Logo no minuto seguinte, uma boa jogada, o Rubin, ele foi acionado no lado direito, fez o cruzamento, o Santos desviou e o goleiro do Canadá, o Sancler, tira com os dedos, a bola bate na trave e sai. Quase era o gol da Guatemala. Depois, aos 13, o Canadá teve outra clara chance. O goleiro saiu mal, tentou abafar, o Jonathan David conseguiu escapar da marcação dele, abrir espaço diante do Navarro e substituiu o Hagi lesionado e fez o cruzamento. O Olozé cabeceou bem, mas o Herrera tirou em cima da linha e evitou o gol. Aí vem o lance que gerou controvérsia. De novo a arbitragem com lances controversos no jogo do Canadá. Aos 27 minutos, o próprio Olozé, ele numa disputa, ele cava o pênalti, ele dobra antes o pé para conseguir a penalidade. Depois o Herrera estava chegando e o Oluwazei cai. A arbitragem confirma o pênalti, marca a penalidade dizendo que o Herrera derrubou o adversário. Só que não teve toque, não teve contato entre os jogadores. Mas mesmo com o VAR, a arbitragem de vídeo validou a marcação em campo e o pênalti foi confirmado. Na cobrança, Jonathan David bateu no lado esquerdo do Navarro. O Navarro quase consegue tocar na bola, mas não evitou o gol
do Canadá. Mas a situação começa a mudar nos acréscimos, porque aos 40 minutos o Sheffield, meia esquerda do Canadá, cometeu uma falta no Escobar. E aos 49 ele cometeu outra falta no Robles. Em 9 minutos ele recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso. Então a Guatemala tinha no segundo tempo um jogador a mais para buscar o empate. E foi um jogo muito mais travado, porque o Canadá não se lançou muito ao ataque e a Guatemala esbarrava nas limitações. E necessitada do resultado, a Guatemala avançou. Aos 8 minutos, depois do lateral do Herrera, cobrado na área, tipo Marcos Rocha, o Samayoa escora de cabeça e o Santos isola. Estava livre no lado esquerdo da área e isolou. Mas, pelo lado esquerdo também, veio o gol de empate. 25 minutos, o Santos cruza da esquerda e o Rubim cabeceia muito bem. Cabeceio de centroavante. Recebeu o cruzamento na medida, testou do ângulo, impedindo a defesa do Sinclair. Empatado, jogo 1-1. E aí tinha o dilema. As seleções iriam avançar ou iriam tentar empurrar o jogo para os pênaltis. Foi um jogo em que no segundo tempo não teve tanta alternância, tanta disputa. A Guatemala avançou, criou algumas finalizações, mas não era um jogo vistoso, de grandes finalizações. O Canadá teve uma única chance em um contra-ataque. O Saliba bateu cruzado do lado direito da área. Lá passou com perigo, se entrasse ia ser um golaço, mas foi para fora. E o Canadá teve uma baixa já nos acréscimos. O Jonathan David, depois de uma disputa de bola, se machucou, sentiu desgaste muscular e teve que ser substituído em um momento em que tudo indicava que ia aos pênaltis, o que realmente aconteceu depois do 1-1 no tempo normal. E aí vieram os pênaltis. Nas primeiras cobranças, nas 4 primeiras cobranças, os jogadores marcaram, com algumas cobranças bem interessantes. Algumas o padrão, mas, por exemplo, o Canadá, na 4ª cobrança, o Chanier percebeu que o Navarro não ficava no meio, sempre antecipava para qual lado ia cair, foi na bola de segurança no meio do gol. E o Lon, na 4ª cobrança da Guatemala, foi com a cavadinha daquela desmoralizante mesmo. Um jogo que tinha os ânimos exaltados pelas disputas em campo, e isso ficou também marcado nos pênaltis. Na 5ª cobrança do Canadá, o Larin bate e o Navarro defende. Então a Guatemala tinha a grande oportunidade de confirmar a classificação logo nas 5 primeiras cobranças. Mas aí o Pinto, capitão da Guatemala, isolou. A bola só não parou na Guatemala porque o estádio é coberto. Isolou, perdeu a chance. Então, claro, poderia ter aquele desânimo de que o Canadá, com mais qualidade e mais preparado, poderia resolver a situação. Na 7ª cobrança, o Canadá erra. O Figueiredo bateu mal. Foi com muita intensidade. O Navarro já tinha dado o lado, mas o Figueiredo enche o pé, bate com muita força, a bola explode no travessão e cai na pequena área. E aí, restou ao Morales bater e colocar a Guatemala nas semifinais da Copa Ouro. Outra zebra, outros pênaltis, e a Guatemala está na semifinal pela primeira vez desde 1996. 29 anos depois, a Guatemala está pelo menos entre as 4 melhores seleções da Copa Ouro. O segundo jogo desse domingo, também disputado em Minnesota, talvez seja o jogo das quartas de final que tenha tido mais dinamismo e tenha mais emoção. Os Estados Unidos enfrentaram a Costa Rica e vinham com a responsabilidade de fazer valer o mando de campo, como sempre são anfitriões, mas também desempenhar um bom futebol, um futebol convincente. Porém, saiu atrás do placar. Logo aos 10 minutos, o Afsten deu um carrinho totalmente sem noção, próximo à linha de fundo, dentro da área, no Kenneth Vargas, e a arbitragem marcou o pênalti. Na sequência, na cobrança, o Francisco Calvo bateu no canto esquerdo do Freeze. O Freeze chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol. E a partir desse momento, o jogo ficou dinâmico. Mais ainda, os Estados Unidos eles tinham um roteiro. Sabia que ficava complicado chegar pelo meio e apostava nos cruzamentos. O Afsten, aos 15 minutos, cruzou para o Freeman. Aos 18, o Luca de la Torre cruzou para o Diego Luna. As 2 finalizações foram para fora. Costa Rica retraiu um pouco mais, apostava nos chutes de longa distância, apenas em oportunidades em contra-ataques. O Alejandro Bran, ele teve 2 chutes aos 25 e aos 30, mas também errou o alvo. Aos 32 minutos, o Malik Tillman foi acionado no lado esquerdo da área e cruzou. O Juan Vargas dá um carrinho e atinge o tornozelo do Tillman. Só que a arbitragem não
não marca nada, mas realmente há o contato. A questão é que o contato acontece depois que o Tillman deu o passe. A bola já tinha saído dos pés do Tillman, não atrapalhou a sequência do lance, mas a arbitragem de vídeo revisou e notou que deveria ser marcado o pênalti pela entrada temerária. 5 minutos depois, o Tillman vai para a cobrança e erra, desloca o Keylor Navas, mas acerta a trave. A pressão continuou. Já no rebote, o Hafsten bateu cruzado e o Keylor Navas defendeu. Depois foram 3 escanteios seguidos dos Estados Unidos, mas o gol veio aos 43 minutos, ainda na sequência da pressão. O Hafsten cruza da esquerda, o Diego Luna dentro da área domina, gira e bate. A bola desvia no Gamboa e tira o Keylor Navas da jogada, entrando e tendo o 1-1. No segundo tempo, os Estados Unidos começam no ataque, em cima, e o resultado é imediato. Aos 2 minutos, uma boa troca de passes, uma movimentação rápida que cruza o campo, o Tillman recebe um pouco mais à direita, traz ao meio e aciona para o Hafsten. O Hafsten é um dos destaques do jogo pela movimentação, tanto que ele foi a risco em atacar, também teve o pênalti, mas ele se redimiu durante a partida. Ele recebe totalmente livre na área e chuta cruzado, rasteiro, o Keylor Navas não conseguiu defender. E os Estados Unidos continuavam no ataque. O Diego Luna cobrou falta aos 5 minutos. O Richards cabeceou e o Keylor Navas caiu para fazer a defesa no canto. Aos 10, o Hafsten, de novo ele aparece no lado esquerdo, faz o cruzamento, a bola bate no travessão e a defesa da Costa Rica afasta. Então, na primeira metade do segundo tempo, os Estados Unidos, pela necessidade e pelo ímpeto de ter empatado no final do primeiro tempo, eles vão mais presentes ao ataque, vira o jogo e a Costa Rica parece não reagir, até que vem o gol costarriquenho aos 26 minutos. O Carlos Mora fez uma bela jogada, recebendo no lado direito, passou entre 2 marcadores, entra na área e chuta. O Freese espalma, o próprio Mora pega o rebote e joga para o meio. O Alonso Martínez completa de pé esquerdo, a bola vai no ângulo e empata o jogo. O gol anima a Costa Rica, que poderia ter virado. O Brenes arriscou de fora da área, o Freese novamente defende. Defendeu esquisito em 2 tempos, até a bola saiu depois, mas fez a defesa. E aos 40, o Alonso Martínez arriscou de fora da área, um belo chute, e a bola bateu na trave. Então, com o tempo, os treinadores já começaram a fazer as mudanças pensando nos batedores das penalidades máximas. Lembrando que nas quartas de final da Copa Ouro, empate leva aos pênaltis direto, sem prorrogação. E na cobrança das penalidades, a Costa Rica abriu a série com Martínez marcando, e os Estados Unidos logo depois com o Adams da primeira cobrança, o Keylor Navas ainda chegou a tocar, mas não conseguiu evitar o gol. Na segunda cobrança da Costa Rica, o Vargas bateu e o Freese defendeu. Aí o goleiro dos Estados Unidos realmente começou a se consagrar na série, porque na terceira cobrança, o Vanderputten, terceira cobrança da Costa Rica, o Vanderputten bate e o Freese chega a tocar na bola, mas não evita o gol. E na terceira cobrança dos Estados Unidos, o Berhalter isola, manda para fora, por cima, por muito longe. E aí, com as condições iguais, vai para a reta final. Na última cobrança da Costa Rica, o Calvo, autor do primeiro gol do jogo, de pênalti, ele bate mal, bate forte no meio do gol, praticamente. O Freese nem cai, defende em pé. Então ficava a grande chance para os Estados Unidos conseguirem a classificação na cobrança do Tolkien, que entrou justamente para bater. E o Keylor Navas fez uma grande defesa. Porém, a comemoração da Costa Rica durou pouco. Na primeira cobrança, nas séries individuais, o Rojas bateu e o Freese de novo defendeu a terceira cobrança. E aí o Dallas teve a grande chance e dessa vez deslocou o Keylor Navas e marcou o gol da vitória por 4-3, com 3 defesas do Freese, que colocam os Estados Unidos mais uma vez em uma semifinal e aumenta a série de 15 jogos de invencibilidade dos Estados Unidos na Copa Ouro. E as semifinais da Copa Ouro foram definidas. Os 2 jogos serão disputados na próxima quarta-feira, dia 2 de julho, jogos no horário de Brasília, às 8 da noite. Os Estados Unidos enfrentam
a Guatemala. O jogo será disputado no Energizer Park em San Luis. E às 11 da noite, o México enfrenta Honduras. Mais uma vez, México e Honduras se enfrentam em um caráter decisivo. O jogo será disputado às 11 horas no Levi Stadium em Santa Clara, na Califórnia. Então serão jogos bem interessantes que podem trazer, mais uma vez, novidades, uma vez que Honduras volta a disputar a semifinal depois de 12 anos e a Guatemala depois de 29 anos, ou Estados Unidos e México podem reforçar o favoritismo de toda a Copa Ouro e mais uma vez disputarem a final. E você sabe que a cobertura da Copa Ouro, nós durante toda a competição estivemos na cobertura e com certeza estaremos nas semifinais. Então, novamente, reforço o pedido para você seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Threads, bem como também no YouTube e no Spotify. Você pode acompanhar os nossos materiais em áudio e vídeo. Então você curte, comenta, compartilha, segue, faz toda a divulgação, como também pode ajudar financeiramente por meio do apoia.se/Conte Verde, porque você sabe que no Conte Verde o caminho da Copa Ouro e da Copa do Mundo passam por aqui.